Olá, bem-vindo ao painel Univale. Hoje vamos falar de números que não são bons. Se um tipo de violência, se uma violência só já é um horror, seja física ou verbal, contra a mulher, imagina 130 mil casos de violência. Foi esse o dado que a Secretaria de Segurança Pública computou em 2018 aqui em Santa Catarina, um dos estados que tem o maior número de violência contra as mulheres. E você também viu, né, na semana passada, em manchete nacional, o caso aqui de Balneário Camboriú, do advogado que matou a namorada, ocultou o cadáver e depois ameaçou a se matar. Mobilizou aí em torno de 21 policiais para tentar negociar com ele. Sobre a violência contra a mulher, eu converso aqui no estúdio com a professora Micheline Ramos de Oliveira, que é antropóloga, psicóloga e também professora do mestrado em gestão de políticas públicas aqui da Univale. Obrigado pela sua presença, professora. Realmente os números são muito altos, né, professora? É preciso colocar um freio nessa questão, professora? É fundamental, é urgente. Nós estamos perdendo muitas vidas, as mulheres estão morrendo por serem mulheres, aquilo que nós chamamos então de feminicídio. E além de feminicídio, nós temos muitas violências. Violências diversas, como violências psicológicas, violências físicas, violências simbólicas, como fala Bourdieu. Diariamente, cotidianamente, as mulheres são desqualificadas. E são desqualificadas por homens, também por outras mulheres. O porquê que são desqualificadas? Porque nós vivemos numa cultura, que é uma cultura ainda, infelizmente, no século XXI, prioritariamente no Brasil, que apresenta altos índices de violência contra as mulheres, uma cultura que é uma cultura sexista, que é uma cultura machista, com base patriarcal. Então nós temos que frear sim. Só que esse freio, ele não se dá, infelizmente, só com a punição. E nós vivemos num país ainda que só quer reprimir e punir. Nós precisamos, Almerir, educar crianças, educar jovens, idosos, principalmente homens, que as mulheres são seres humanos e elas precisam ser respeitadas na sua singularidade, na sua diversidade, na sua diferença. E nós não estamos conseguindo fazer isso. Como que se estuda isso na academia, professora? Existem movimentos aí nas universidades, nas academias também, que podem ser levados para a rua na prática? Com certeza. Nós temos aí vários estudos de gênero, né? No Brasil, essa questão de gênero ela já está bem desenvolvida. Nós temos vários núcleos de pesquisa, inclusive aqui no mestrado em gestão de políticas públicas, nós trabalhamos com a questão de gênero, tanto eu, professora Micheline, como a professora Ana Cláudia. Nós temos outros programas que pesquisam essa temática na Universidade Federal de Santa Catarina, na UDESC e no Brasil afora e no mundo, não é? Existe todo um movimento, existe toda uma epistemologia, pesquisas voltadas para o feminismo, que nada mais é do que buscar a igualdade, a desconstrução de paradigmas, de epistemologias que são descuidadas em relação à própria história, né? O quanto que essa história, ela reprimiu as mulheres. Nós precisamos incitar esse tipo de pesquisa, esse tipo de estudo. Só que nós estamos vivendo, a maioria, um momento muito complicado no Brasil, onde os estudos de gênero estão sendo atacados, e atacados ferozmente pelo Estado, infelizmente, pelas mídias sociais, muitas vezes, como se as teorias de gênero elas fossem demônios, e não são. Nós precisamos sim estudar igualdade de gênero, nós precisamos discutir isso dentro das escolas, nós precisamos discutir isso nas ruas, nas instituições públicas e privadas. É urgente debater essa questão. Só que com esse movimento fundamentalista fica mais complicado nós chegarmos ao ouvido das pessoas, né? As pessoas têm que nos ouvir, elas têm que conversar sobre. Você só consegue desconstruir toda uma cultura que é uma cultura machista, dialogando, conversando, e isso é fundamental. Professora, qual é a sua análise sobre a implantação da Lei Maria da Penha? Isso garantiu mais segurança às mulheres ou ainda precisa ser feito muito mais do que isso? A Lei Maria da Penha, ela é fundamental, com certeza, ela foi um passo importante na história do Brasil, né? Nós precisamos de lei, sim, só que nós precisamos avançar. Novamente, a Lei Maria da Penha ainda é só punitiva.
E dentro dessa punição, você também não preserva as mulheres. Porque muitas vezes um homem, por exemplo, ele é preso e ele acaba voltando ainda mais feroz. Né? Ele se sente, então, mais incapaz, ele se sente revoltado em função daquilo que ele acha que não foi normal, aquilo que não é normal, você lutar pelos seus direitos, as mulheres lutarem pelos seus direitos. Esse homem, ele se sente responsabilizado por algo que ele acha que ele não fez errado. Por quê? Porque ele aprendeu desde criança que é natural agir de maneira violenta contra as mulheres. Então, nós precisamos educar. A Lei Maria da Penha, ela também precisa ser educativa. Nós precisamos de grupos de homens que falem sobre as suas vidas, sobre as suas histórias, porque muitas vezes os homens, eles também são vítimas. São vítimas desse tipo de cultura que é uma cultura patriarcal. Eles aprenderam que eles têm que ser aqueles que têm que dar conta, né, das suas casas, que as mulheres têm que ficar cuidando dos filhos, eles aprenderam que eles têm que ser os maiores, que eles têm que ser aqueles que são os empoderados. E quando eles começam a conviver com mulheres que ganham mais do que eles, com mulheres que são livres, com mulheres que são empoderadas, muitas vezes eles não sabem lidar com essa realidade. Então, muitas vezes esses homens, eles também são vítimas de algo que tem que ser revisto, que tem que ser repensado. Então, uma lei, ela tem que punir, sim, mas ela também tem que ser uma lei que deve educar. Isso é interessante, né? Salvo os casos aí de morte, feminicídio, né? O homem na agressão é recolhido e jogado lá na cadeia. Então, é meio complicado, porque volta ainda para a sociedade mais violenta. Com mais raiva. Precisa-se de programas de reeducação também, né, professora? Sim. E nós sabemos que existem alguns programas, muitos espaços no Brasil, que já trabalham com grupos de homens, mediados por psicólogos, principalmente, por assistentes sociais, que começam a repensar as suas vidas e suas histórias. E quando você começa a fazer esse tipo de projeto, você começa a perceber que daí aí talvez nós tenhamos outras possibilidades. Porque você não tem que avivar o ódio desses homens. Você tem que pensar que eles têm que se perceber também como uma vítima dessa história. Uma vítima, então, de um contexto social, político e econômico que também os oprime. E muitas vezes, quando você é oprimido, qual é a sua resposta? É você se tornar ainda mais violento. Então, a importância de nós pensarmos sobre isso. E um alerta também, as mulheres. Muitas vezes as mulheres, elas também são machistas. Porque elas aprendem a serem machistas. E por que então a advogada foi assassinada? Será que ela não fez alguma coisa? Você ouve mulheres falando sobre isso. Será que ela não usava uma roupa justa? Será que ela não traía o marido? Não é? Será que ela não aparecia mais do que o marido? Você ouve mulheres, até intelectuais, falando isso. Eu tenho medo de parecer mais inteligente do que o meu marido, do que o meu companheiro. Então, essa é uma cultura que está incrustada em todos os níveis sociais, em todos os níveis de conhecimento. Então, nós temos que saber lidar com isso, nós temos que reverter, nós temos que transformar esta cultura, senão não tem jeito. O simples fato de não querer mais o companheiro, de terminar com o companheiro, paga-se com a vida. Isso que é inadmissível, né, professora? Com certeza, isso é uma atrocidade. Né? Novamente, é o homem achando que a mulher é uma propriedade dele, e as mulheres não são propriedades de ninguém. Nós não somos coisa, nós somos seres humanos, né? Como fala Guimarães Rosa, seres humanos de carne e osso. Então, nós temos que ser respeitadas. Primeira coisa, nós temos que respeitar as mulheres, as suas escolhas. Ninguém é propriedade de ninguém, nós não somos coisa. As mulheres foram coisificadas historicamente. E quando você é uma coisa, quando você é um objeto, você pode ser deixado de lado, você pode ser jogado, você pode ser agredido. Mas não, nós temos história, nós temos uma biografia, nós somos seres humanos. Então, nós temos que começar a ver as mulheres como seres humanos. Por que, professora, que os movimentos feministas ganharam tanto uma conotação negativa nas redes sociais, né? Isso que é muito complicado, porque aí desconstrói todo um trabalho de luta, né, das mulheres, né? Costumo dizer que nós temos que entender que se nós estamos aqui, se agora eu tenho a possibilidade de conversar com você, se eu estou na TV, se eu estou na mídia, se eu estou numa sala de aula,
não é? Se eu estou nas ruas, se eu posso escrever, se eu posso ser reconhecida como mulher, isso tudo foi em função do movimento feminista. Então, o movimento feminista, ele é fundamental, é um movimento social que tem que ser respeitado. Esse olhar pejorativo, esse olhar negativo, ele foi sendo construído juntamente com uma cultura fundamentalista, que infelizmente nos atravessa hoje no Brasil. Essa cultura, então, que depõe contra a igualdade, que depõe contra a democracia. E nós sabemos disso, não existe um país democrático sem a igualdade de gênero. Então você começa aí a pulular discursos que são discursos violentos contra aqueles que lutam a favor da democracia. E o movimento feminista, como o movimento negro também, eles são alvo nesse sentido. É toda aquela questão, falta um pouco de análise mais inteligente, né? Não é aquela questão do menino vestir azul e a menina vestir rosa. Então, a igualdade de gênero para alguns é que vai ensinar o menino a gostar de menino. É complicado isso, né, professora? Tem que ser analisado profundamente essa questão de igualdade de gênero, né? Com certeza, esse é todo um discurso muito superficial, é um discurso preconceituoso. Igualdade não tem nada a ver com orientação de gênero, nem orientação sexual. Essas são escolhas que são feitas ao longo da vida do sujeito, não é? E muitas vezes essa é uma escolha que as pessoas nem fazem conscientemente. É algo que vai sendo construído, é uma questão de natureza, é uma questão de cultura, não dá para a gente dicotomizar nesse sentido, né? É imprescindível, então, que nós façamos uma leitura a partir, como fala Edgar Morin, da complexidade, né? Ou como fala a própria Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, ninguém nasce homem, torna-se mulher. Né? Você vai se tornando aquilo que você se compõe historicamente. Então, é muito importante conversar, é muito importante dialogar, porque daí você tem aí todo um discurso que é um discurso que se constitui com consciência, né? Com ética. Então, nós temos que preservar as pessoas, nós temos que preservar os seus desejos, nós temos que preservar a respeitabilidade delas. Né? Então, a discussão de gênero, ela se torna fundamental nesse sentido. Nós precisamos conversar sobre, nós temos que ter espaço para isso. E esses espaços têm que ser respeitados. Tá certo, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a professora Micheline a respeito dessa questão tão complexa aí que é a violência contra a mulher. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje o nosso assunto é violência contra a mulher. Para você que sintonizou a TV Univale, agora eu converso aqui no estúdio com a professora Micheline Ramos de Oliveira, que é antropóloga, psicóloga e também professora do mestrado em Gestão de Políticas Públicas aqui da Universidade do Vale do Itajaí. A gente está falando bastante sobre essa questão da violência contra a mulher, que é muito alto, que você acompanhou na semana passada, né? O advogado lá de Balneário Camboriú, que matou a namorada, ocultou o cadáver e depois simulou aí que ia também se matar, mas a polícia contornou a situação e ele já está recolhido aqui na Cainhanduba. Professora, por que Santa Catarina tem esse índice tão alto de violência contra a mulher? Vamos lá. Santa Catarina é um estado muito calcado no patriarcado, né? Como o Brasil, mas aqui nós percebemos isso muito facilmente, principalmente no último pleito eleitoral. Nós percebemos nas mídias sociais, nas redes sociais, a maneira como os catarinenses votaram, as catarinenses votaram em candidatos que não lutam pela democracia, infelizmente, que não lutam pela diversidade social, pela diversidade cultural e pela diversidade e igualdade de gênero. Nós temos hoje, por exemplo, uma deputada que foi eleita pelo povo catarinense, que escreveu um livro que está aí, está ganhando palanque, por uma luta antifeminista que fala sobre mal do feminismo. Isso é um absurdo, isso é uma atrocidade. Quer dizer, se nós temos aí pessoas que estão cometendo crimes, como esse último que ocorreu em Balneário Camboriú, o advogado, né, que cometeu o feminicídio, ele é só mais um, ele tem que ser punido sim, ele deve ser punido. Acontece que ele é produto de um país e de um estado que é um estado preconceituoso.
Nós temos tão poucas mulheres hoje no Legislativo. As mulheres que estão no Legislativo têm responsabilidade, elas têm que se responsabilizar, elas têm que lutar a favor, em favor das lutas feministas, a favor das mulheres e não contra as mulheres. Como eu falei anteriormente, nós temos aí uma mulher que foi eleita que está lutando contra as mulheres. Isto é um absurdo. Então, nós temos que ir para as ruas, nós temos que nos conscientizar, nós temos que debater, nós temos que modificar o discurso, que é um discurso ainda homogêneo, que é um discurso que versa contra as mulheres e que, infelizmente, está impregnado no nosso estado de Santa Catarina. E se as mulheres são eleitas, e que são tão poucas ainda, né? É resultado dessas lutas também, né, professora? Se elas estão lá no parlamento e tudo mais, né? Com certeza, essas mulheres, elas têm que se conscientizar, elas têm que perceber que elas estão lá para lutar pela igualdade e pela democracia. Elas não podem fazer uma luta que seja uma luta desleal. Isso é uma luta desleal contra as mulheres. Isso é um absurdo. Isso é uma luta da ignorância. São pessoas que não conhecem a história. São pessoas que não conhecem o contexto social, político e econômico desse país. São pessoas que estão jogando toda uma luta que é uma luta de décadas no lixo. Ilegítima, né? Ilegítima. Isso é um absurdo. Então, nós temos que prestar atenção para quem nós estamos dando palanque. Uhum. Isso é muito complicado. E também, professora, isso não também não ajuda a incentivar ainda mais a violência? Com certeza. Esse tipo de discurso, que é um discurso que parece que é o discurso da família tradicional, é um discurso que oprime. É um discurso que não deixa as pessoas se conscientizarem sobre a importância da igualdade. Aparentemente são discursos éticos, não é? É o discurso do bom mocismo, o discurso das pessoas de bem. Que pessoas de bem são essas? Que discriminam aqueles que são diferentes delas. Essas são pessoas do mal. Essas pessoas, elas têm que ser desmascaradas. É imprescindível que nós façamos debates como este para que a gente consiga, então, reverter esta lógica. Isso que é muito interessante, né? Então, as mulheres realmente do parlamento, elas têm que dar esse exemplo para as mulheres que estão aí nas ruas e que estão sendo violentadas, né? Que estão sendo agredidas todos os dias, né? Porque os dados também aqui de Santa Catarina mostram que é um caso de feminicídio por semana aqui em Santa Catarina. Então é um dado alarmante, né, professora? Alarmante. Esse dado, pessoal, não está relacionado simplesmente a um indivíduo ou a pessoas que têm alguma patologia. Nós temos que nos conscientizar isso. Esse dado está arraigado numa sociedade doente, numa sociedade que não sabe lidar com a diversidade. E se nós temos representantes, ainda mais representantes mulheres, que estão aí batendo palmas para isso, como é que nós vamos reverter esta lógica? Então, nós temos que sim, lutar, essa luta ela é imprescindível contra a desigualdade de gênero. Isto é urgente. Agora, professora, acho que a professora já havia falado no primeiro bloco, mas, por exemplo, essa violência contra a mulher, ela está enraigada aí em todas as demandas, todas as classes sociais de baixa renda, de alta renda, a classe média, ela está enraigada em todas essas classes, professora? Com certeza. Infelizmente, a violência contra as mulheres, ela é um fenômeno que é um fenômeno que atravessa todas as classes sociais, todas as etnias, ela está em todos os lugares. Está no interior das escolas, das universidades, das empresas, das famílias, nas ruas, ela está em todos os lugares. Como eu falei anteriormente, como ela é um fenômeno cultural e não simplesmente psicológico, ela nos atravessa. Ela está na base da nossa memória coletiva, da nossa memória individual, da nossa memória social. Então, ela nos institui como seres humanos no mundo. Esse é o grande problema. Se ela nos institui como seres humanos no mundo, ela institui as nossas subjetividades, a forma como nós nos socializamos, a nossa sociabilidade. Então, para ver a reversão desta lógica, só modificando a cultura. E você só modifica a cultura a partir da conscientização e da educação. Ela está em todos os lugares. E, professora, para esclarecer, assim, a violência contra a mulher não é só a agressão física, né? Tem a agressão verbal, a desvalorização também, né?
Por exemplo, antes de nós chegarmos do feminicídio, que é o estágio último da violência contra as mulheres, nós temos aí a violência simbólica, nós temos a violência psicológica, né? Nós temos aí uma violência de discurso, uma violência que tenta desempoderar as mulheres, desqualificar as mulheres, né? Que rebaixa as mulheres. As mulheres, infelizmente, ganham muito menos do que os homens, mesmo ocupando os mesmos cargos. Então, essa é uma desqualificação. Você tem muitas mulheres que são chefe de família. Muitas vezes essas mulheres não conseguem, né, lidar de uma maneira saudável, de uma maneira cidadã com o seu cotidiano, justamente porque elas não têm acesso a políticas públicas de educação, a políticas públicas de cultura. E olha só, esse dado é um dado interessante. As mulheres, elas vêm estudando muito mais do que os homens. Tá? As mulheres ocupam os bancos das universidades mais do que os homens, mas ainda são desprezadas e ainda são desqualificadas no seu cotidiano de trabalho, no seu cotidiano social, no seu cotidiano familiar. A professora também, a professora fez o seu doutoramento, ficou encarcerada, né, entre aspas, num presídio feminino, né? Como que são essas mulheres no cárcere? Elas também são vítimas disso tudo, de uma sociedade também machista. Com certeza. Essas mulheres, antes delas agredirem, antes delas cometer algum crime, elas foram brutalmente violentadas durante suas histórias de vida. Elas foram violentadas, elas foram estupradas por seus companheiros, pelos seus pais, por seus irmãos. Muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, elas adentraram no mundo do crime em função dos seus esposos, dos seus maridos, dos seus companheiros. A maioria delas foi encarcerada pelo tráfico de drogas. E como eu falei anteriormente, elas adentraram o tráfico de drogas porque estavam casadas ou estavam namorando com traficantes. E tem um dado interessante, essas mulheres, elas não são visitadas depois que elas são trancafiadas de presídios pelos seus companheiros, como acontece com os homens. Muitas vezes elas são jogadas. Elas são jogadas, as famílias não as visitam mais, na maioria das vezes, os seus companheiros as esquecem. Então, elas muitas vezes voltam para as ruas e se tornam ainda mais agressivas e violentas porque elas não têm para onde ir. Então, é uma violência... E foram oprimidas, na realidade, a entrar no mundo do crime muitas vezes, né? Com certeza. Foram instigadas a entrar no mundo do crime. E isso é lugar comum. Infelizmente. E foram mulheres que foram violentadas desde sua infância, desde pequenininhas, desde muito cedo. Então, professora, para encerrar, algo precisa ser feito com muita urgência, né? Com muita urgência. Nós precisamos votar em mulheres que lutam pelas causas feministas e não o contrário. Nós precisamos discutir a violência de gênero no interior das escolas, no interior das famílias. Nós precisamos debater, nós precisamos conversar sobre, como fala Girtz, a conversa é primordial. Só assim nós vamos conseguir desconstruir essa cultura, que é uma cultura misógina, uma cultura altamente machista, patriarcal, que gera a violência contra as mulheres. E que mata também, né? E que mata mulheres todos os dias. Muito obrigado, professora, pela sua presença aqui. Vamos torcer para isso, que isso se reverta e diminua cada vez mais. Obrigado, professora. Obrigada, lutamos por isso todos os dias. Obrigado. O Painel Univale fica por aqui. Nós voltamos no próximo programa. Até lá.